melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da classe Geração JC. Estamos com a lição hoje número 8, que traz por título A Batalha contra Ai. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, e você estará nos ajudando, a fortalecer aí a nossa página da AD Maranhãozinho. Glória a Deus. O texto do dia diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7,14. A síntese diz: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Glória a Jesus. É sobre isso que nós iremos falar, sobre o pecado de um homem, que trouxe a derrota para todo o povo de Deus. Mas vamos ler o texto base da lição, que está em Josué capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 11, para você entender. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Zebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel se deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
Glória a Deus. Aqui é a história, meus queridos, que nós iremos estudar nesta manhã. Nós iremos aprender fortes lições com este texto bíblico maravilhoso, né, que foi escolhido para esta manhã pelo nosso comentarista da nossa lição. A introdução diz o seguinte, irmãos. A primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pode resistir diante do inimigo. É o que veremos hoje nesta lição. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, começando aqui a partir do primeiro ponto, aonde vai falar sobre a derrota em Ai. Por que o povo de Deus ele pereceu diante de uma cidadezinha tão pequena, né, a qual eles mesmos julgavam que seria uma batalha fácil, que não precisava ir todo, né, o exército, mas apenas uns 2.000 ou 3.000 homens. Mas o povo, irmãos, perdeu diante daquele pequeno povo, porque um homem pecou contra o Senhor. Um homem, né, desobedeceu a ordenança de Deus. Então o pecado, meus queridos, ele é muito perigoso. O pecado ele nos afasta de Deus, ele nos distancia da presença de Deus. Ele rompe, né, o nosso relacionamento com Deus. Então é algo muito perigoso que nós temos que ter cuidado com o pecado. E o que é o pecado? Uma definição bem simples: pecado é aquilo que nós pensamos, que nós falamos ou fazemos que desagrada a Deus. Tudo que nós pensamos, que nós falamos ou fazemos que desagrada a Deus é pecado. Então, Deus havia falado para o povo não tocar em nada, para o povo não pegar nada daquela cidade, porque era anátema. O que é anátema? Anátema, em algumas passagens da Bíblia, quer dizer amaldiçoado. Então, todos aqueles bens, aqueles pertences estavam amaldiçoados. Deus não queria que ninguém trouxesse nada. Então, meus amados, esse foi o pecado que fez com que o povo perdesse, né, a batalha ali. O pecado de um único homem, né, fez com que todo o exército, toda uma nação, né, perdesse a batalha diante do povo inimigo. Então isso, meus queridos, é muito forte. Então nós temos, queridos jovens, que pensar, né, que nós temos uma importância muito grande no grupo em que nós estamos inseridos. Que o sucesso desse grupo ele depende de nós, da nossa comunhão, da nossa santidade, de como nós estamos vivendo diante do nosso Deus. Por isso que todos nós precisamos estar em comunhão e vivendo em santidade na presença do Senhor. Então, meus queridos, o pecado deste homem que é chamado de Acã acendeu ali a ira de Deus. Deus ficou muito irado, né, por causa disso, por causa do pecado desse homem. E diz aqui, o pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã. Sua família e todo o povo logo vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo aqui, meus queridos, que as consequências, né, desse pecado de Acã logo vieram sobre ele, sobre a sua família e sobre todo o povo. Então, é algo que nós precisamos ter cuidado, com o pecado, para nós não pecarmos, para nós não errarmos diante de Deus, porque Deus, ele, como é um Deus misericordioso, Deus, ele apaga os nossos pecados, Deus, ele perdoa as nossas transgressões, mas nós temos que entender que as consequências elas virão e nós teremos que enfrentar estas consequências, nós querendo ou não, nós iremos ter que enfrentar essas consequências. Nós vemos diversos homens na palavra de Deus, exemplos que estão, né, na Bíblia Sagrada, que cometeram grandes erros,
e tiveram que pagar por estes erros, né? Um exemplo deles é Davi. Nós vemos Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, né, mas que assassinou um homem, né, por causa de uma mulher, porque, né, cometeu adultério com ela, matou, né, assassinou, mandou assassinar o marido dela e ficou com a esposa dele. Davi pagou um preço muito alto, né, por causa desse pecado. Então, que nós não venhamos aceitar, que nós não venhamos brincar com o pecado, mas que nós possamos ser santos, assim como o nosso Senhor é santo. Glória a Deus. E se nós pecarmos, a palavra de Deus nos diz que nós temos um advogado, né, que intercede por nós diante de Deus, o Pai. Então, quando nós pecamos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender, nós temos que confessar diante de Deus. Porque a Bíblia nos diz, lá no livro de Provérbios, no capítulo 28 e 14, se não me foge a memória, que aquele que encobre as suas transgressões, assim como Acã fez, e nós vamos ver mais na frente, nunca prosperará, né? Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aí tem um versículo aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu não sei se você, né, fez algo grave, se você pecou contra Deus, mas seja lá o que você fez, né, que você possa, né, confessar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, a sua graça, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E todos os dias, irmãos, nós pecamos e precisamos nos arrepender diante do Senhor, para que assim nós venhamos achar graça diante dos seus olhos e o seu rosto venha resplandecer sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, este Acã, ele desobedeceu a ordem de Deus, né? Pecou contra o Senhor, fez com que todo o povo ali perdesse a batalha, né? Josué fica sem saber o que foi que aconteceu, por que Deus permitiu isso, sendo que Deus já tinha dito, né, que a batalha estava ganha. Josué ainda mandou alguém para espiar a terra de Ai, para saber como seria, né? E esses mesmos espias chegaram e disseram: olha, Josué, não precisa ir todo o povo, porque vai cansar o povo, manda apenas 2.000 ou 3.000 homens. Mas quando eles vão e pelejam contra aquela cidade, né, eles são feridos, uns 36 homens de Israel são feridos, e eles fogem diante daquele pequeno exército. Então, meus queridos, o pecado, ele traz consequências sérias e pode nos fazer perder na vida, pode nos fazer nós, né, deixarmos de avançar e nós ficarmos estagnados ali, perdendo contra o nosso inimigo, né? Porque o Senhor, ele não é conosco, o Senhor, ele não é complacente com o pecado, o Senhor não aceita, né? Mas ele quer que nós venhamos tirar o pecado do nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué foi clamar a Deus, foi se queixar diante de Deus, porque na maioria das vezes é isso que acontece, né? Nós vamos nos questionar, vamos questionar a Deus, querer culpar a Deus por causa dos nossos erros, né? Mas nós é que somos os culpados, nós que somos os culpados. Então o Senhor Deus fala com Josué por que o exército perdeu, por que Israel perdeu a batalha. E Deus fala, né, a ele que foi por causa da transgressão, né, de alguém, que existia alguém no meio do povo que tinha trago coisas, né, de lá, e o Senhor disse que não era para trazer. Então Deus fala para ele: ó, tem anátema no meio do povo, né, no meio dos israelitas, e esse anátema precisava ser tirado. Olha que lição forte para nós, meus queridos jovens. Esse anátema, ele precisava ser tirado, né? Este homem chamado Acã não era qualquer homem, mas era um líder, né? Era cabeça ali de uma tribo, e ele esteve ali desde a travessia do Mar Vermelho, né? Desde todo o percurso de Israel, né? Atravessando o Jordão, os 40 anos que passaram, né? Aquele homem estava
né, junto ali, até quando o povo venceu, né, a batalha contra a cidade fortificada de Jericó. Este homem também estava, mas porém, né, o seu coração não era reto diante de Deus. A Bíblia nos diz que ele viu uma boa capa babilônica, ele viu ali também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Ele cobiçou e tomou para si. Ele escondeu, né? Mesmo sabendo que não poderia pegar, mas ele cobiçou, né? E trouxe aquelas coisas e escondeu no meio da sua tenda. Foi por isso que o povo de Israel perdeu a batalha, e eles não estavam sabendo por que eles perderam a batalha. Porque ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado, né, com aquilo que às vezes nós podemos até achar atrativo, né, mas que possui um enorme poder destrutivo, né, para nos destruir, para nos fazer pecar, para nos fazer retroceder. Então nós temos que ter cuidado. E enquanto Israel não tirou este anátema no meio deles, né, Deus disse: eu não serei com vocês. Enquanto vocês não tirarem isso aí, enquanto vocês não resolverem esse pecado, essa situação, eu não estarei com vocês. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos? Trazendo ao nosso entendimento, que seja lá qual for o nosso pecado, nós precisamos tirar para que Deus ele venha agir em nós, para que Deus venha derramar do seu Espírito sobre nós, para que o Senhor esteja conosco, do nosso lado. Nós precisamos tirar de nós todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, toda impureza, e temos que ser santo como Ele é. Então tira de dentro de você esse pecado, tira de dentro de você essa prática, tira de dentro de você isso que está impedindo, né, de você ter uma comunhão perfeita, uma comunhão verdadeira com Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar vitória, o Senhor quer nos fazer prosperar, mas precisamos tirar esse pecado do nosso meio, do nosso coração e da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ficou muito irado por causa disso, por causa dessa atitude de Acã. Deus ficou muito irado, mas porém o Senhor é um Deus amoroso, um Deus de segunda chance, um Deus de oportunidade, né? Israel ficou com tanto medo daquela cidade pelejar contra ela, e eles, né, o povo de Ai já ficou se achando vitorioso, né? Já ficaram se achando ali que iriam vencer, que estavam com tudo. Mas porém o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, né? E esse triste episódio aqui da derrota de Israel diante de Ai, né, nos mostra que Deus, ele é um Deus de oportunidade. Nos mostra que o Senhor, ele sempre concede uma chance para que nós possamos recomeçar. Era só eles tirarem o anátema do meio deles, e o Senhor seria com eles de novo e lhes daria a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles tiraram, né, que descobriram que o que Acã tinha feito, né, foram lá, investigaram até chegar a Acã, né, e ele e toda a sua família, tudo quanto ele tinha. Então Deus prepara, né, Josué, diz para Josué que ele teria que preparar o povo, santificar o povo, e o Senhor dá uma estratégia agora para eles ir contra a cidade de Ai. O Senhor disse: olha, Josué, você pega, né, o exército, divide num grupo de 2, você coloca, né, uma parte atrás da cidade, né, vocês irão fazer uma emboscada, vocês colocam uma parte do povo de trás da cidade e outra vem pela frente. Quando vocês vierem contra o povo de Ai, né, que eles vierem contra vocês, vocês fugirão, como que se vocês estivessem perdendo a batalha. E quando todo aquele exército de Ai sair atrás de vocês, né, aquele exército, a outra parte de Israel que está de trás da cidade, vai invadir a cidade, vai botar fogo em tudo, né, e eu vou lhes dar a vitória. E foi isso que aconteceu, né? O povo de Israel se fingiu que estava perdendo, né, contra o exército de Ai, e eles vieram até atrás deles, né, no encalço deles, e
quando eles saem da cidade, né, que eles olham para trás, eles vê uma grande fumaça ali, a cidade sendo queimada, e eram os filhos de Israel, a outra parte que veio por trás, né, armando uma emboscada para eles. E assim o Senhor deu a vitória para eles, né? Deixaram ali um total de 12.000 mortos naquela cidade de Ai. Então, meus queridos, se nós fizermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, se nós andarmos em sinceridade, em fidelidade, o Senhor vai nos abençoar e vai nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, jovem, ser fiel ao Senhor, ser fiel na presença de Deus. Vamos ser obedientes ao Senhor, pois Samuel mesmo diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecermos do que nós sermos castigados por Deus e pagarmos, né, as consequências e pagarmos um preço muito alto. Então é isso que nós aprendemos nessa história, nesta manhã. A conclusão disso, aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo de Deus e santo, ou seja, difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Glória a Deus. Então, meus queridos, concluindo aqui, se nós nos arrependermos diante do Senhor, se nós tirarmos o pecado do nosso meio, do nosso coração, se nós mudarmos de atitude, Deus ele vai nos abençoar e vai nos dar vitória. Deus será conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas, e nós iremos ser vencedores, aleluia, porque é Ele quem nos garante a vitória. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece. Glória a Deus. Fique com esta palavra.